Olá pessoal, muito boa tarde para todo mundo. Espero que vocês estejam me escutando bem. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez para a gente falar sobre um estudo do Livro dos Espíritos, onde a gente vai tratar da escolha das provas, né? Quando o espírito, antes de reencarnar, ele escolhe e planeja quais são as provas que ele vai querer passar. Então, que a gente possa estar todos sintonizados em Jesus nesse momento, que nós possamos ser gratos, né, a essa oportunidade de termos esse estudo, pedindo a proteção divina dos amigos espirituais, dos nossos mentores, para que eles possam estar conosco nessa tarde. Então, vamos lá, que cada um possa ser inspirado, né, às melhores reflexões e que seja um ótimo estudo para todos nós. Bom, vou começar aqui com a leitura das questões. Depois eu vou trazer um caso aqui de André Luiz, que está no Missionários da Luz. Acho que alguns de vocês talvez conheçam, que é o caso do Sigismundo, né? E é um caso muito interessante para a gente entender melhor. Vou tirar aqui, tá? Agora sim. E é um caso muito interessante para a gente entender melhor, né, como se dá o planejamento reencarnatório. Então vamos lá, vamos à primeira pergunta, que é a pergunta número 258, onde Kardec ele pergunta o seguinte aos espíritos: quando, na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida eterna? Então Kardec ele pergunta aos espíritos, né? Quando que na erraticidade, no estado de espírito desencarnado, né? Antes de começar uma nova existência, esse espírito ele vai ter consciência e previsão do que vai lhe acontecer no curso, né, da sua encarnação. E os espíritos são bem taxativos ao responder: ele próprio escolhe o gênero das provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, o que eu acho bem interessante aqui? Primeiro, ele próprio escolhe. Então, primeira coisa, o próprio espírito escolhe as provas pela qual ele vai passar. Claro que isso aqui a gente vai ver um pouco mais à frente, que está atrelado à condição e clareza que esse espírito tem acerca de si mesmo. Então, se é o espírito que não quer reencarnar, um espírito que ainda apresenta muitas dificuldades, ele vai sofrer uma reencarnação compulsória. A própria espiritualidade vai induzi-lo ao processo reencarnatório para auxiliar esse crescimento, esse desenvolvimento. Mas nós também sabemos que há espíritos que ficam estagnados por séculos, milênios, né? Muito apegados ali à sua vaidade, ao seu orgulho, né? Então, a gente sabe que cada caso é um caso. Mas, no geral, o espírito já tendo alguma consciência de si, ele então pode escolher as próprias provas. Tá? O segundo ponto que a gente tem interessante aqui é que o espírito ele escolhe o gênero de provas, ele não escolhe o detalhe da prova, né? Então, por exemplo, eu vou ter um gênero de prova que é a prova da pobreza. Eu vou ter poucos recursos materiais. Então, esse gênero de prova, ele pode ser São Paulo, Rio, Minas, né? Ele pode ser dentro de uma família que ele tenha muita afinidade, ou até mesmo numa família que ele não tenha tanta afinidade assim. A gente vai ver isso aqui um pouco mais à frente. Então, assim, não necessariamente que vai ter detalhe. Olha, você vai nascer em tal lugar, em tal rua, em tal endereço, em tal. Porque a gente sabe que os detalhes eles estão muito submetidos ao nosso livre-arbítrio, né? Ao livre-arbítrio do casal que vai engravidar, que vai possibilitar a reencarnação desse espírito, a decisões políticas, econômicas, sociais, ou seja, muitas coisas envolvidas. Mas o que a gente sabe é que Deus é perfeito, ele não erra. Ninguém está no lugar errado, na hora errada, na situação errada. Então a gente sabe, né, que nós vamos escolher um gênero de prova, nós iremos reencarnar numa condição, numa estrutura que vai favorecer ao nosso progresso. Então aqui já começa um exercício de resignação muito grande, que é a gente compreender que o lugar que eu estou, aonde eu estou e pelo que eu estou passando faz parte do meu planejamento reencarnatório, do gênero de prova que eu pedi, que eu solicitei. Então, ao invés da gente ficar brigando com a nossa atual reencarnação ou com a nossa atual condição, achar que ela não é boa, etc e tal, que nós possamos compreender e entender o que eu preciso fazer para aprender com essa situação. O que eu tenho que aprender que eu não aprendi?
Qual é a minha condição de aprendizado que vai ser importante para mim, né? E aí que depois a gente vem, ó, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então todos nós somos dotados da livre capacidade de arbitrar as escolhas da nossa vida. Então, essa resposta para mim é uma resposta muito rica, apesar de curta, né? Porque ela informa que o próprio espírito, dono do seu livre-arbítrio, vai ele mesmo escolher o gênero de provas que ele vai passar e que, obviamente, vão gerar a melhor oportunidade de aprendizado, né? Então, eu achei essa primeira pergunta aqui fantástica. E vamos à próxima. Aí Kardec faz uma subpergunta, né, dentro dessa primeira, que é a 258A. Não é Deus, então, que lhe impõe... Deixa eu tirar aqui, ó, que ficou errado. Aqui, ó. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Porque, imagina, um conceito muito claro que a gente já tinha muito enraizado, principalmente das igrejas, da igreja católica, protestante, né? De que as nossas tribulações da vida seriam uma espécie de um castigo de Deus. Então, você nasceu pobre, é castigo de Deus. Você nasceu com uma deficiência, é castigo de Deus. Você está passando por problemas muito difíceis na sua vida, no seu cotidiano, é um castigo de Deus. E aí, a espiritualidade, ela vem esclarecer o seguinte. Primeiro, nada ocorre sem a permissão de Deus. Afinal de contas, foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então aqui a gente precisa ter uma coisa muito interessante. Deus, ele não está ali como um senhor idoso de barba branca sentado numa cadeira determinando o que acontece com cada um, né? Deus, ele está fazendo o quê? Ele está olhando para o universo, né? Construindo o universo, gerenciando o universo, e todas as leis que Deus criou, Deus sendo imutável, são leis imutáveis. Então, essas leis às quais nós estamos submetidos é onde está o poder de Deus. Então, tudo que a gente faz tem uma consequência, né? Um exemplo claro, eu tenho o livre-arbítrio de comer o quanto eu quiser, mas se eu passar um pouco da conta, eu vou passar mal. Então, a lei de Deus, ela tá para todo mundo. Então, assim, se eu não quiser respeitar essa lei, não tem problema. Eu vou sofrer as consequências até me educar e entender que eu não devo exagerar na minha alimentação, né? Aí, gente, essa resposta é um pouco mais longa, né? Onde tem esse parênteses aqui com 3 pontinhos, foi que eu suprimi alguma parte do texto. Então, eu recomendo fortemente que você pegue o Livro dos Espíritos e que faça uma leitura, né? Pausa esse vídeo agora, dá uma lidinha no texto, né? Depois você volta aqui. Continuando, os Espíritos colocam o seguinte: dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que eles tiverem. E aqui vem uma coisa muito interessante, não quero criar polêmicas, mas a evolução do espírito, ele é totalmente baseado na meritocracia. Ninguém evolui por ninguém, e eu não posso provocar a evolução do outro, somente o outro pode evoluir por conta própria, para o uso que faz, seu livre-arbítrio, pelas escolhas que faz, pela responsabilidade que assume, né, com as suas escolhas. Inclusive, fazer o bem, amar ao próximo, né, distribuir a riqueza para que todos tenham o que comer, tenham o que vestir, tenham uma vida minimamente ali digna. Tudo isso faz parte do uso do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha, e nos gera méritos, né, que favorecem o nosso progresso. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Olha que interessante. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expor. Então, por exemplo, eu quero... eu entendo que um gênero de prova interessante para mim é nascer num local que tem muitas intempéries da natureza, sei lá, uma área de muito furacão, de enchentes, de monções, enfim. Porque ali eu vou ter algum aprendizado importante para mim. Então, se eu tenho um perigo que me ameaça nesse sentido, por exemplo, uma tempestade, uma área de terremoto, né? Tem pessoas que moram em áreas, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem furacão todo ano e quase todo ano tem que reconstruir a casa, né? Tem gente que mora em áreas que são muito suscetíveis a terremoto. Tem gente que mora em áreas que são suscetíveis a furacões. Então, algum aprendizado a pessoa tem nesse contato com essa natureza, né, grandiosa. Então, esse perigo que, de alguma maneira, nos ameaça, ele faz parte das leis da natureza, da lei de Deus, por exemplo, né? Mas foi meu o desejo de estar lá, né, naquele perigo iminente, para que eu possa, então,
ter o meu aprendizado. Imagina, né, as dezenas, acho que foi mais de 100 mil mortos, né, que teve no tsunami na Ásia anos atrás. As pessoas certamente que estavam ali, elas precisavam estar ali para algum tipo de aprendizado. Foi um resgate coletivo, né? Um resgate coletivo muito grande, por sinal. Então, o fenômeno da natureza aconteceu porque estava nas leis de Deus, né? Movimentações de placas tectônicas, produção de uma gigantesca onda, um maremoto, mas estar lá, naquele momento, naquele local, foi uma escolha do espírito, né? Antes de reencarnar, ele escolheu o gênero de prova que ele iria passar. Ok? Inclusive, ó, por haver Deus, né, nas leis de Deus tem uma ameaça natural, o meu desejo foi estar ali e Deus permitiu, porque era um meio de progredir, né? Por isso que Deus permitiu que eu estivesse ali. Então, eu espero que a gente já comece a, né, pensar, repensar algumas engrenagens na nossa cabeça acerca desse tema. Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na nossa vida nós a previmos e escolhemos? Será que tudo que a gente passa na nossa vida está escrito, foi escolha, já estava previsto, né? O que os espíritos falam? Pera lá, calma aí. Todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo. A gente não consegue escolher e prever tudo que vai nos acontecer. Como a gente já falou, o espírito escolhe o gênero de prova, né? Não as coisas ali nos mínimos detalhes. E tudo depende muito do nosso livre-arbítrio, né? Então, por mais que eu tenha escolhido aquele gênero de prova, a maneira como ela vai se desenrolar, como ela vai se dar, principalmente na relação com outras pessoas, vai depender muito do livre-arbítrio das pessoas envolvidas, né? Então eles reforçam aqui, ó, escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades são a consequência da posição em que vos acheis, e muitas vezes das vossas próprias ações. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Ok? Então, de novo, a gente escolhe o gênero. Particularidades, detalhes, depende muito das nossas escolhas, das nossas ações e principalmente de como a gente reage, né, a essas escolhas, a essas provações. Ok? Vamos para a próxima. Pergunta 260. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Pensa bem, né? Quem em sã consciência iria escolher nascer, né, no meio de pessoas que têm uma vida má? E quando a gente fala vida má, a gente está falando de pessoas que, né, levam sua vida na criminalidade, né, na falta da ética. E isso, gente, está em todos os círculos sociais, né? Em pessoas pobres e pessoas ricas, nós temos as mesmas falhas morais. Então, Deus é tão perfeito, né, que ele permite que a gente renasça numa família, né, de muitas posses materiais, ou as obtenha durante a vida com uma facilidade, né, maior. Ele permite que a gente reencarne em famílias com bastante limitações, e independente das posses materiais que eu tenho, meus valores morais, eles vão me acompanhar, né, o espírito. Então, os espíritos responderam: forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu, né? Sofrer no sentido de possa passar por esta prova. Então, a gente entende que eu preciso passar por uma determinada prova. E para que eu possa passar por esta prova, ou às vezes para que eu possa expiar uma necessidade que eu tenha, né? Um débito adquirido de uma vida anterior, eu vou ter que estar num meio que me favoreça, né, passar por isso. Então, os espíritos colocam aqui, ó, é necessário que haja uma analogia, né? Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada a prática de roubar. Então, se eu quero me melhorar, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que roubei muito no passado, e nessa vida eu preciso aprender a não fazer isso, eu preciso passar por uma prova, eu vou nascer no meio de pessoas que cometem atos ilícitos, né? Para que eu possa ter o mérito de falar, eu não quero fazer parte disso,
eu não vou ser como eles. E isso vai ser um mérito de progresso do espírito, de aprendizado do espírito, né? Então, por isso que a gente escolhe essa determinada prova. Ok? Tudo bem? Até aqui? Podemos continuar? Então, vamos lá. Pergunta 260A, uma subpergunta da anterior. Então, Kardec, ouvindo os espíritos, né, a resposta anterior, ele pergunta: assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria meio apropriado ao sofrimento de certas provas. E aí os espíritos falam: isso é alguma coisa de se lastimar? Imagina se na Terra não tivesse mais gente de maus hábitos, maus costumes, né? O que acontece? E aí os espíritos colocam: é exatamente isso que acontece nos mundos superiores, onde o mal não entra, né? É por isso que nesses mundos só tem espíritos bons. Então, fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. Então, o que ele está trazendo para a gente? Que a Terra é um planeta de provas e expiações, né? Onde o mal ainda predomina sobre o bem. Então, conforme a gente vai progredindo, evoluindo, o planeta também, né, vai progredindo e evoluindo, a gente vai ter cada vez menos núcleos familiares de má vida, como ele coloca aqui, né, de maus costumes. Pessoas mais éticas, né, que não se comprazem com o delito, com o roubo. Nós já temos algumas sociedades muito bem ensaiadas nisso no planeta Terra, né? Temos países aí, por exemplo, que os pais deixam um carrinho de bebê do lado de fora de um restaurante, enquanto ele está ali pegando um ar fresco, dormindo confortavelmente no seu carrinho acolchoado, com seus cobertores, né? São países mais frios, países nórdicos ali, e os pais estão dentro de um restaurante olhando o filho do lado de fora, né? Eles colocam o filho para dormir, descansar, todo agasalhadinho no frio, porque eles entendem que o ar frio, o ar mais puro, faz bem para a criança. E eles não estão olhando a criança 24 horas, né? Então, assim, por quê? Já existe uma cultura de respeito, já existe uma cultura de não roubar, de não tirar, de não pegar aquilo que não é meu. Né? Cidades que deixam as portas destrancadas, carros abertos, bicicletas na rua, sem medo de que alguém vai tomar esse bem que a pessoa construiu e conquistou. Né? A gente tem, por exemplo, no Japão, uma cultura interessantíssima, onde as crianças de 4, 5, 6 anos vão para a escola sozinhas, andam pela rua sozinha, né? E por que isso acontece? Em algumas cidades, obviamente, porque a população entende que as crianças são de responsabilidade de toda a população. Então não importa se é ou não é meu filho, eu vou cuidar daquela criança como se fosse. Né? Os motoristas respeitam as leis de trânsito, as crianças têm prioridade ao atravessar a rua. Então a gente já vê em muitos lugares, né, do nosso planeta o ensaio, né, de uma vida moral mais elevada. Né? Então, se nós estamos em lugares ainda com esses desafios de moralizar a sociedade, que nós sejamos os meios disso, que a gente respeite as leis, né? Que a gente respeite as pessoas, que a gente não subtraia do outro aquilo que não nos pertence. Né? São questões de educação que um dia a gente vai conseguir com que todo o planeta tenha essa mesma cultura. Né? E aí na 261, Kardec ele pergunta assim: nas provações, porque ele cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Ou seja, para ele chegar à perfeição, ele tem que passar por toda a natureza de provação? Tem que se achar, né, em todas as circunstâncias que possam exercitar o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. E os espíritos falam: certamente que não. Pois bem sabeis haver espíritos, olha que interessante isso aqui, que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Gente, pois é, né? Então tem espíritos que fazem um bom uso do seu livre-arbítrio, né? E não precisam passar por todos os tipos de provações. Então, como a gente adora adquirir um pequeno débito novo a cada encarnação, a gente acaba postergando a necessidade de passar por mais provas, né, para que a gente possa progredir, para que a gente possa evoluir. Então, será que se a gente ficasse um pouco mais atento, né, às nossas vidas, ao que a gente faz, deixa de fazer, será que a gente não ia abreviar esse caminho? Será que a gente não ia abreviar a necessidade de tantas provas, né? Imagina assim, aquele aluno que estudou muito e passou no terceiro bimestre, não precisa fazer o quarto bimestre, ele vai fazer menos prova, né? Que se ele tirou, imagina, tirou 10, 10, 10, né? E a média é 7, quer dizer, ele já tem 30 pontos, era para ter 21. Né? Aliás, era para ter 28, ele já tem 30, né? Em 4 bimestres. Então, assim, ele já passou de ano no terceiro bimestre. Né? Então, o quarto bimestre ele vai fazer por fazer.
mas ele nem precisaria mais fazer aquelas provas porque ele já atingiu a nota necessária. O problema é que se a gente fica tirando 5, 5, 5, 4, 3 durante o ano, a gente, além de fazer o quarto bimestre, ainda vamos fazer uma recuperação, se não passar ainda uma prova final, e muitas vezes tem escola até que dá trabalho ou deixa você ir com dependência de matéria para o ano seguinte. Aí, meu filho, além de estudar a história, por exemplo, do 8º ano, você vai estudar a história do 7º ano junto, em paralelo, fazendo trabalho. Ou seja, dá prova pra caramba que você vai ter que fazer. Então a gente vê como é que é a nossa vida, né? É um reflexo opaco, né, da nossa vida espiritual. Então, se eu estudo direitinho, aprendo, faço o que tem que ser feito, eu vou passar por muito menos provas, né? E aí os espíritos complementam aqui, ó. Conforme o caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Então, dependendo do caráter, é uma questão de caráter, né? Pode parecer ofensivo, duro, mas é uma questão de caráter, né? As escolhas que eu faço, me entregar à sensualidade, ser egoísta, ser avaro, ou ser uma pessoa, né, desapegada, uma pessoa generosa, enfim. Então, fica a reflexão aí para cada um fazer, né, de si para consigo mesmo. Vamos para a próxima aqui. 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Ou seja, se na minha origem eu sou simples e ignorante, né, carecido de muita experiência, como é que eu posso escolher uma experiência que demandaria mais conhecimento, né? Então, Deus coloca, os Espíritos colocam uma resposta muito interessante que mostra toda a misericórdia e a benevolência divina, né? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazei com as criancinhas. Então, gente, muitos de nós somos orientados diretamente pela espiritualidade superior no caminho que nós devemos seguir, né? A gente recebe essa intuição, a gente recebe essa chance, né, de ser encaminhado, assim como você conduz uma criança pela rua, né? Continuando, ó, pouco a pouco, porém, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, deixa-o senhor de proceder à escolha. Ou seja, a partir do momento que eu consigo desenvolver mais o meu livre-arbítrio, mais maturidade, assim como uma criança que chega na fase da adolescência, da adulta, começa a ir sozinho na rua, andar sozinho, pegar um ônibus sozinho, né? Assim também é com o espírito, né? Conforme ele vai amadurecendo no seu livre-arbítrio, ele vai tendo menos necessidade de suporte da espiritualidade. E só então que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, né, tomando mau caminho por desatender os conselhos dos espíritos bons. Então, assim, enquanto é criança, a gente tem, né, mais gestão e controle. Quando vira adolescente e começa a sair sozinho, a gente já não tem mais. E muitas vezes é aí que o adolescente, na experimentação da sua autonomia e independência, toma algumas atitudes bastante equivocadas. Nós também somos assim, enquanto espíritos. Enquanto estamos sendo conduzidos, né, pela espiritualidade superior, tá tudo bem. Mas na hora que a gente ganha um pouquinho mais de maturidade e começa a caminhar sozinho, aí há a chance da gente fazer escolhas ruins. E aí a gente vai ter que, né, responder por essas escolhas. E eles completam: a isso é que se pode chamar a queda do homem. 262A. Quando o espírito goza de livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade? Ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Lembra que lá na primeira perguntinha, no início do nosso estudo, eu falei sobre isso, né? Que os espíritos escolhem as próprias provas, o gênero de prova, mas quando ele tem condição. Quando ele não tem, ele vai ser conduzido. Então, a espiritualidade colocou aqui para Kardec, ó: Deus sabe esperar, não apressa a expiação de ninguém. Todavia, pode impor uma certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais benéfico, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então, o que acontece? Quando o espírito ainda apresenta uma inferioridade maior,
quando ele tem uma má vontade para o seu progresso, quando ele não está apto a compreender, né, a necessidade do benefício da reencarnação, aí, né, Deus, através da espiritualidade superior, ele vai nos impor, né, uma existência nova, uma encarnação nova, para que a gente possa, então, acordar, se desenvolver, ser impulsionado, né, ao trabalho. Mais uma 263, o espírito faz a sua escolha logo depois da morte, o espírito desencarnou, ele já faz a escolha da prova seguinte? Não, porque muitos espíritos acreditam na eternidade das penas, e como já disseram os espíritos, né, é um castigo. Então, muitos espíritos desencarnam e ficam por longos períodos esperando o dia do juízo final, esperando que as trombetas toquem, que apareça, que todos ressuscitem para um julgamento diante de Jesus, né? Que é uma linguagem figurada, né, que a gente encontra na Bíblia. Então, assim, como muitos espíritos desencarnam, né, nessa cultura, acontece que os espíritos às vezes chegam no plano espiritual sem clareza, sem entendimento do que está acontecendo com eles, né? O que é uma grande vantagem do espiritismo. O espírito ele já sabe que, a gente até brinca muito, né? Achou que desencarnou, faz uma prece e segue a luz, né? Faz uma oração e segue a luz, segue a espiritualidade superior aí, vai buscar entendimento, saber onde é que você está, o que você pode fazer, buscar trabalho, né? Para você dar continuidade aí à sua caminhada de progresso no plano espiritual. Vamos lá, estamos acabando aqui. Duas perguntinhas faltantes. O que é que dirige o espírito na escolha das provas, né, que queria sofrer? O que impulsiona o espírito, né, ao escolher determinadas provas que ele sabe que vão ser penosas, difíceis, né? E os espíritos dão uma explicação assim bem didática, né? Eles colocam assim: o espírito escolhe de acordo com a natureza das suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Ou seja, eu, quando desencarnar, eu vou escolher as minhas provas de acordo com aquelas que vão me ajudar a progredir diante das minhas faltas, para saber se eu aprendi ou não o que eu tinha que aprender. Então, eles colocam aqui três tipos. Ó. Uns podem, portanto, impor a si mesmo uma vida de miséria e privações. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas. Olha que interessante, né? Isso fica muito claro quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar por o buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Lembrando que camelo não era simplesmente um animal, mas também uma corda muito grossa feita de pelo de camelo, que obviamente não passa no buraco de uma agulha, né? Então, assim, é mais fácil, né, um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tamanha chance, né, de nós cairmos, de nós termos uma queda por conta da nossa sensualidade, nossos vícios, né? Nós conseguimos fazer de uma maneira muito fácil justificar o conforto, a beleza, o supérfluo. É muito fácil justificar o supérfluo, né? É muito fácil falar que eu preciso de um carro melhor, um carro melhor, um carro melhor, uma casa maior, uma casa maior, uma casa maior, de que eu preciso fazer uma viagem para o exterior para conhecer novas culturas, descansar. Não estou julgando ninguém, né? Eu já fiz muito isso e hoje eu olho para trás e penso assim, nossa, se eu não tivesse trocado de carro aquela vez, eu teria um pouco mais de recurso para uma necessidade que apareceu na sequência. Então, se a gente conseguir gerenciar o nosso orgulho, a nossa vaidade, vai ficar muito mais fácil a gente passar por essas provas, porque a gente está aqui justamente para isso, né? Para deixar o orgulho, a vaidade de lado e nós progredirmos. E outros, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício, né? No caso aqui ele dá um exemplo, vícios de diversas ordens, né? Drogas, sexo, vícios comportamentais, né? Ok? E a última pergunta do nosso estudo, Kardec pergunta: havendo espíritos que, por provação, escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme os seus gostos, ou para poder entregar-se materialmente aos pendores materiais? Ou seja, será que alguns espíritos não vão escolher um caminho? Por exemplo, eu vou escolher o caminho da riqueza, não porque eu quero fazer bom uso, mas porque eu quero viver no bem bom, no conforto, né? Por conta de um vício, pessoal. A gente aqui na matéria, quem de nós não ia escolher ter um pouquinho mais, talvez, de conforto material, né? Uma vida menos atribulada?
Então a espiritualidade ela coloca o seguinte: há sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. Aí, gente, é aquele tapa com luva de pelica, como se falava na época da minha avó, né? Quem que escolhe, né, provas materiais por conta das próprias viciações? São aqueles espíritos, né, que têm um pouco senso moral desenvolvido. Cedo ou tarde compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarreta deploráveis consequências, e Deus os deixará nessa persuasão, até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam que lhes seja concedido resgatá-la, mediante proveitosa provação. Então, o que a espiritualidade coloca, né? Quem vai escolher a riqueza para se aproveitar dela são espíritos ainda cujo senso moral está pouco desenvolvido, né? E aí, cedo ou tarde, eles vão compreender que a satisfação das suas paixões brutais acarreta consequências extremamente deploráveis ao espírito, né? Que trazem grande comprometimento. E Deus, então, deixa, né? Até que eles se tornem conscientes, né? E então a gente escolhe essas provas realmente pelo processo de aprendizado e não apenas para satisfazer o nosso ego, né? A nossa cupidez. E tem um trecho aqui que eu vou ler para vocês, que é um trecho do Missionários da Luz, que André Luiz ele encontra com Herculano, que era um mentor ali que estava orientando, e ele entra numa casa, né, e tem uma pessoa assim, numa situação muito apática, muito deprimente no canto desta casa, e então o mentor fala que era o Segismundo, né? E aí André Luiz narra: notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, chorando convulsivamente. O instrutor o acolhia como pai, e após ouvi-lo durante alguns minutos, falou-lhe compassivamente: acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Não chore, nosso irmão permanece ao jantar, né, que era a família que ia recebê-los. Não devemos perturbá-los emitindo forças magnéticas do desalento. E repondo-o na vasta cadeira de braços, né, esse espírito que iria reencarnar, como se tivesse enfraquecido, enfermiço, continuou: tenha coragem, o ensejo próximo é divino para o seu futuro espiritual. Organizaremos as coisas, não tenha receio. Entretanto, meu amigo, falou o interlocutor em lágrimas, experimento grande obstáculo. E acentuava em tom humilde: reconheço que fui um grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas. Adelino, porém, apesar das promessas da esfera espiritual, esqueceu, na recapitulação presente, o perdão aos meus antigos erros. Adelino era a pessoa que seria o pai dele, né, nesse processo encarnatório, e ele estava muito preocupado, muito triste, porque ele achava que esse espírito reencarnado no corpo já há algumas décadas, né, tinha esquecido esse compromisso e estava sentindo uma grande perturbação ali com a aproximação dele, né? Então Alexandre, que ouvia o outro mentor, enternecido, sorriu paternalmente e redarguiu: ora, Segismundo, por que envenenar o coração? Por que não desculpa você, por sua vez? Não complique a própria situação abrigando justificável desânimo. Levante as energias, meu amigo. Coloque-se na situação do ex-adversário, vítima, noutro tempo, de seu ato impensado. Não encontraria talvez as mesmas dificuldades? Tenha calma e prudência. Não perca a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento, a fim de reparar o passado e atender às necessidades do presente. Vamos, equilibre-se. O momento é de gratidão a Deus e de harmonia com os semelhantes. Segismundo então enxugou os seus olhos, sorriu e murmurou: você tem razão. E aí, meus irmãos, com essa história linda, né, desse processo de encarnação, quem quiser, tá no livro Missionários da Luz, de André Luiz, no capítulo 13, que trata da reencarnação, né, do Segismundo, que perpassa alguns capítulos, mas esse capítulo é bem emblemático com esse diálogo. Então, essa conversa, né, quem quiser, volta um pouquinho, ouve o texto, pega o texto para ler, ela passa por tudo que nós falamos ao longo desse estudo. Então, espero que tenha sido um estudo
esclarecedor, bom para todos. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e que possamos ser gratos a Deus por cada prova que a gente passa, por cada dificuldade, por cada tribulação, porque certamente dentro do gênero em que ela se encontra, fomos nós que as escolhemos. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe. Graças a Deus.